Depois do 8 de janeiro, o medo domina. O advogado que representa uma empresa do presidente americano Donald Trump, o Martin de Luca, ele é o mais ativo, talvez, nas redes sociais de pessoas próximas à Casa Branca, ele e o Jason Miller, neste final de semana, desde a prisão do ex-presidente Bolsonaro. Eu quero trazer aqui uma informação que está sendo julgado agora, pela manhã, no plenário virtual da primeira turma do STF, um pedido da defesa para que o presidente volte à prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes já votou para manter o presidente Jair Bolsonaro no presídio lá na sala, acho que não é um presídio, né? Na Superintendência da Polícia Federal de Brasília. Então já tem um voto a zero aí para a manutenção de como as coisas estão. Agora, obviamente, que o ministro Alexandre de Moraes não ia votar para revogar uma decisão dele mesmo, né? Então, nenhuma surpresa. A coisa é que era 8 horas da manhã, o voto dele já estava lá no plenário virtual, o que indica que ele passou o final de semana na frente do computador preparando esse voto, tá certo? Torre, acho que a gente pode colocar então a publicação do Martin de Luca, da qual eu já faço uma premissa. Eu concordo com basicamente tudo do que ele disse. Eu só acho que ele poderia ter colocado mais alguns pontos ali, e a gente vai trabalhar nisso, porque tem coisas aí que não dá para a gente omitir do nosso público. Eu enviei um print aí para você, Torre. Se você conseguir, senão não tem aí. Como sempre, o Torre muito ágil aqui, já colocou aí na tela. Então, eu vou fazer um resumo da publicação dele. Ele diz que muitas pessoas estão entrando em contato com ele para reclamar e dizer que estão com medo de sair às ruas, de sair às manifestações, e que esse clima de medo, né, tomou conta do Brasil desde o dia 8 de janeiro. E ele conclui a mensagem dizendo que o presidente Trump não pode resolver os problemas do Brasil, que os próprios brasileiros não estão dispostos a lutar por isso, né? E basicamente é isso que ele diz. Eu concordo plenamente com o advogado de Luca. Eu acho que cabe aos brasileiros, em primeiro lugar, resolver os problemas do Brasil. Isso eu não discuto. Em agosto, o Christopher Landau, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, deu uma entrevista nesse mesmo sentido em relação à Venezuela, dizendo: não contem com os Estados Unidos para sair derrubando o governo por aí. Cabe ao povo venezuelano conquistar a sua liberdade. Um povo que não conquista a sua liberdade não dá valor a ela. A publicação do Martin de Luca vem mais ou menos nessa linha. Eu entendo plenamente que a caixa de mensagens desse homem deve estar entupida, as pessoas mandando mensagem para ele. Afinal de contas, eu aqui parabenizo ele, porque ele, como eu disse, das pessoas próximas à Casa Branca, ele foi um dos primeiros e está ali colocando a cara a tapa, ele está fazendo publicações, ele se colocou ao debate público, e isso precisa ser vangloriado, precisa ser dito. Porém, eu acho que a publicação dele omite, melhor dizendo, um ponto muito importante, e eu convido o advogado de Luca, que eu sei que fala português melhor do que eu, e se eventualmente essa publicação... Eu fiz uma publicação na minha rede social falando o que eu vou falar aqui agora, mas se tanto algum recorte disso aqui do PH Vox chegar a ele, ou a minha publicação no Twitter, bom, primeiro que os canais estão abertos, né, à comunicação com ele, para ele colocar a oposição dele também, mas eu convido ele a lembrar a audiência, lembrar o público que segue ele, que nós estamos nessa situação muito por conta de um governo americano. Não é o governo Trump, sim o governo Biden. Nós temos um artigo do Financial Times, um dos principais jornais do mundo, gostem do Financial Times ou não, da linha editorial, eu não posso negar que é um jornal que vende milhares de cópias diariamente, e que fez um artigo histórico explicando ali toda a operação Barroso, Biden, governo Biden, etc., para demonstrar o interesse da administração Biden na política brasileira. Mas como se não bastasse o artigo do Financial Times, nós tivemos também um podcast da Natuza Neri, que já foi discutido aqui, já foi ampliado aqui no PH Vox, onde ela fala de ex-embaixador dos Estados Unidos conversando com o vice-presidente na época, Mourão, especulando, fazendo articulações
próprio podcast também fala de uma articulação com Taiwan, etc. Então, nós temos aí já duas mídias de esquerda, não é? que mostram, escancaram claramente como foi esse interesse da administração Biden para a política brasileira. Mas como se não bastasse tudo isso, nós tivemos uma apresentação que o Paulo Henrique ficou aqui 5, 6 horas, se não me engano, 7 horas, mostrando para o público a apresentação do Mike Pence lá na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né, que foi organizada pelo deputado Felipe Barros, onde ali o Mike Pence, e ele poderia ter ficado mais horas, é que acabou o tempo, se não me engano, ele tinha mais conteúdo para mostrar. E ali ele foi com vídeos mostrando então o ministro Barroso e toda uma articulação do governo Biden em relação ao Brasil. Eu trouxe aqui 3 elementos, eu poderia fazer uma busca mais amplificada e mostrar para a nossa audiência como, sim, tivemos a participação do governo Biden na política brasileira, principalmente nos anos 2021 e 2022. Tá? E não vou nem falar de China, com Temer, que trabalhava para uma empresa chinesa, no período ali daquela assinatura daquela carta, ou muito próximo, ali setembro de 2021, etc. E nada de interferência de outros países. Será? Mas vamos ficar só na dos Estados Unidos. Então, o Biden teve sim uma participação direta na atual situação em que nós nos encontramos. As pessoas estão com medo de sair às ruas, diz o Martin de Luca. Eu concordo com o Martin de Luca. Mas nós chegamos a essa situação porque nós tivemos censura. Censura essa que teve a conivência de empresas americanas. O Elon Musk abriu o Twitter Files. O Twitter Files talvez seja a maior prova disso, né? Pessoas que perderam o perfil, censura, etc. E da censura, né? Isso que eu não quero entrar em teorias de que o 8 de janeiro teve a participação de alguma agência internacional também para, né, criar ali uma arapuca para a população que caiu na arapuca. Tá? Então não vou nem entrar nessa questão, tá? Já que ele cita ali, né? Eu entendo que o Martin de Luca seja uma das pessoas mais próximas ao Brasil, seja uma das pessoas que se dependesse dele, a situação não estaria nesse ponto, e eu não estou fazendo uma crítica ao Martin de Luca. Eu só estou dizendo que na publicação dele, ele deveria dizer, ou complementar isso, de que sim, as pessoas estão com medo de sair às ruas, mas por conta dessa interferência da administração Biden no Brasil. Omitir isso é um favor ao Biden. Omitir isso é um favor a George Soros. Omitir isso é um favor às pessoas que conduziam as operações da USAID no Brasil e mundo afora. Nós não podemos omitir isso do público. Nós, comunicadores de mídia independente, precisamos lembrar de que, sim, a situação que nós encontramos agora tem o dedo do Biden. Como se não bastasse tudo isso, tem uma questão moral também, não é? Que é a seguinte: em 2020, quando o mundo virava as costas ao presidente Trump, depois das eleições e da vitória do Biden, né, o Netanyahu, por exemplo, foi um dos primeiros a dar parabéns ao Biden. O Boris Johnson não tinha nem terminado de contar os votos ainda. Não, Biden presidente. O mundo correu abraçar o Biden. O ex-presidente Bolsonaro, se não foi, eu não tenho essa informação com certeza, tá? Mas se ele não foi o último, ele deve ter sido um dos últimos a parabenizar o Biden e reconhecer a vitória do Biden. Ele foi extremamente fiel ao presidente americano Donald Trump. O que resultou, olha só, bem no fim, o Bolsonaro apostou no cavalo vencedor. Quem está no poder hoje não é o Biden, é o Trump. Não é alguém associado ao Biden, é o Trump. Mas, claramente, o Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, foi fiel ao ex-presidente Trump, em um momento complicadíssimo, em um momento difícil, que os Estados Unidos triscou uma guerra civil. Eu e o Paulo Henrique escrevemos um livro sobre isso. A gente tem propriedade para falar isso e vir aqui a público dizer que sim, o presidente Bolsonaro cometeu erros. Quem não comete? Mas aqui, ele foi fiel. E eu acho que as pessoas que hoje estão na Casa Branca não podem esquecer isso. E o Martin de Luca, eu sei que vai ter ele tem essa percepção. O Martin de Luca sabe o que eu estou falando aqui,
E eu não estou criticando ele, repito, muito pelo contrário. Tivéssemos mais Martins de Luca lá nos Estados Unidos, olhando pelo Brasil, tá? Agora, você não pode esquecer o público disso, porque a mensagem que passa é o quê? O aliado do Biden à presidência, ao aliado do Trump ao aliado do Trump o presídio. Com isso, pessoal, eu não estou dizendo aqui que os Estados Unidos não farão nada, que a administração Trump vai ficar de braço cruzado e pronto. Não é disso que se trata. Eu tenho fortes motivos, fortes razões para acreditar que sim, a administração Trump não ficará de braço cruzado. O Christopher Landau, vice-secretário de Estado, fez uma publicação durante o final de semana, que foi repercutida, inclusive, pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que dá a indicação de que sim. Neste momento, a gente não teve uma resposta mais contundente, porque a administração Trump está totalmente empenhada em tentar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Não gostaria de ser eu o mensageiro, mas alguém tem que fazer isso. Neste momento, hoje, 24 de novembro, são 9 horas e 14 minutos em Brasília, a prioridade da administração Trump não é reverter com todo a M que a administração Biden fez no Brasil, mas sim tentar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Tá? Então, é por isso que, por exemplo, a gente não teve ainda uma declaração do secretário Marco Rubio. Ele está em reunião em Geneva e eu posso dizer por uma pessoa próxima lá das reuniões que as reuniões estão sendo bem estressantes. São reuniões que começam cedo e vão até a noite e liga para Moscou, e liga para Washington, e liga não sei para quem. Fulano tá dormindo, fuso horário. É um estresse do cão, tá? Mas a gente precisa ressaltar isso. Então, repito, não é uma crítica ao Martin de Luca, é um adendo à publicação que ele fez. Se hoje os brasileiros estão com medo de sair às ruas, é porque, sim, teve o dedo do Biden. Tá? Foi um embaixador do Biden que procurou o Mourão. Aí o Mourão também, né? Convenhamos, fez a parte, assim, fez a parte dele no acordo, né? Aquela bandeirinha da China jamais deve ser esquecida no paletó dele, né? Quem fala isso não sou eu, tá? É o podcast lá da Natuzaneri. Então, não podemos esquecer desses detalhes. O Sandro diz, eu não vou mais para nada, cansei, nada acontece. Sandro, é justamente isso, eu entendo você. É por isso que eu não estou dizendo aqui vá para a rua agora. Porque, realmente, a sensação é de que as pessoas estão cansadas. Mas você concorda comigo que se a administração Trump não ficar de braço cruzado, você pode rever esse seu cansaço. Você talvez não, mas outras pessoas, sim. Né? O de Luca fala em medo, mas aqui eu coloco mais um adendo. Eu percebo um cansaço. As pessoas, e eu comentei isso em algum lugar semana passada, de que a maneira que a comunicação da oposição é feita, ela precisa melhorar, porque realmente dá a sensação de que nada vai acontecer. É sempre reagindo e nunca sendo proativa. A oposição precisa ser proativa, ela não pode ser reativa. Né? Eu concordo plenamente com você, Sandro. E parte do seu cansaço é justamente por esse marasmo que acontece diante da atual situação.